Segundo Joana de Ângeles, o universo é feito de átomos. E os átomos, por sua vez, são universos em miniatura. A autora também afirma: as criaturas são todas multidimensionais, possuindo características comuns, resultado da perfeita reunião dos arquétipos que constitui cada individualidade. E ainda para a autora, a individualidade é o espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar. Assim, hoje, a proposta é falar desse despertar multidimensional, já que, como seres individualizados, como espíritos imortais, temos quase a idade do universo, segundo a autora, na obra Encontro com a Paz e a Saúde. E a personalidade que ora animamos tem apenas a idade cronológica desta encarnação. Mas conforme Allan Kardec, em Obras Póstumas, no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexões ou em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Quando falamos do Espiritismo, estamos falando do ensino universal dos Espíritos. E se é universal, não tem cercas, não tem cerceamentos, é um campo ou uma universidade que reúne tudo que a filosofia estuda, tudo que a ciência comprova e a moral aplica. Porque, como filosofia, esta doutrina nos ensina a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar. Como ciência nos ensina a fazer, a comprovar o que foi estudado. E como moral nos ensina a comportar. Portanto, a filosofia nos ensina a pensar, mas não nos ensina a fazer. A ciência nos ensina a fazer, mas não nos ensina a comportar. Somente o Evangelho do Cristo, em espírito verdadeiro, o código de ética e moral, que define este comportamento adequado segundo as leis universais. Há que se admitir, para começarmos as nossas reflexões, que o supremo arquiteto do universo, o Senhor da vida, a quem comumente chamamos Deus, precisa ser compreendido ou reconhecido pelo menos em 3 atributos essenciais. Que ele é a suprema sabedoria. Nada escapa ao seu olhar magnânimo. Ele é a inegável onipresença. Então, se ele é a suprema onisciência, é a inegável onipresença. Está em tudo. Tudo são expressões dele. E a terceira, a incomparável onipotência. Assim, como suprema sabedoria, não existe nada fora do eixo, fora do prumo ou equivocado em sua obra. Se uma coisa existe em relação à sua obra, em se falando de equívoco, existe em nossa realidade, em nosso olhar filosófico, em nossas percepções científicas e em nossas
consequências morais. Assim, não há a menor possibilidade, por mais remota que seja, que alguma coisa que esteja ocorrendo comigo, que ele não permitira que ocorresse. E a solução não está fora, sempre está dentro. Porque como espírito imortal, que reúne todas as dimensões do ser e do saber, e se estamos em conexões ou em conexão com todos os seres que compõem essa realidade e, ao mesmo tempo, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, o único ser responsável por mim sou eu. Não há a menor chance de querer transferir responsabilidade a terceiros. Querer falsear a lei, porque o tribunal está nessa consciência. E ela não deixa escapar a menor atitude. Então, qualquer coisa, conforme colocamos em nosso livro, no final, com Joana de Ângeles ainda. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Ninguém escapa a essa fatalidade. Como alcançar essa perfeição? É a proposta da vida que vai ofertar todos os meios. E como conseguir essa perfeição? É opção de cada qual. Parar à beira do caminho, se sentindo ou se fazendo de vítimas, porque a vítima de hoje, segundo a suprema sabedoria, foi o algoz de ontem. E ela já traz no seu campo psicobiofísico, moral e espiritual, ou eletromagnético, as condições para atrair os antigos comparsas ou adversários. E conforme Carlos Torres Pastorino, há pelo menos 2 personagens que nos assistem. Um é o chamado perseguidor. E nós, no papel de vítima, hoje. E os perseguidores, via de regra, são os nossos próprios tormentos. Porque, segundo Dias da Cruz, toda violência praticada contra o próximo é dilaceração na própria alma. E quando falamos de salvação, nós estamos nos salvando pela transformação dos nossos próprios tormentos. Atualmente estudamos só no corpo biológico mais de 380 dimensões. Desde os infrarreinos, constituídos pelos infracorpúsculos, os quântons de energia, aos subreinos, já constitutivos do mundo subatômico, aos intrarreinos, compondo os elementos atômicos, e aos reinos atômicos, moleculares, e aí compondo o reino mineral até chegar onde chegamos. Então, se o universo é feito de átomos, e os átomos, por sua vez, são universos em miniatura, um átomo, em se falando do átomo, da escala da tabela periódica ou estequiogenética, ele é composto, pelo menos, de um elemento. O elemento 0, no sistema periódico, o neutrônio. Ou o hidrogênio simples, o neutrônio que se transformou em prótons, prótons que transmutaram-se em elétrons,
o hidrogênio simples, somente próton, elétron. Um próton e um elétron. Ou hidrogênio pesado, um nêutron, um próton, um elétron. Ou radioativo, 2 nêutrons, um próton e um elétron. Então, o tempo todo, na dimensão nêutron, transmuta-se os elementos constitutivos, os quarks e os elementos que os antecedem, para transformá-los na dimensão superior, nos prótons. E os prótons, por sua vez, ao transmutar-se pela evolução seu conteúdo, compõem os elétrons. E estes, por sua vez, que são aglomerados de fótons, nos chamados saltos quânticos, liberam-se os fótons, que formam o que nós conhecemos como magnetismo, ou simplesmente a consciência do átomo. Então, em tese, já temos somente no átomo, grosseiramente falando, só considerando os elementos 4 dimensões. Mas no átomo já consta 7 dimensões. E quando imaginamos um átomo de urânio com 92 nêutrons, o equivalente de prótons e também de elétrons, imagine com quantas dimensões esses elementos estão conectados. Porque ali está a síntese de todos os átomos somados, de todas as experiências. E ainda além, os elementos artificiais, que vai somar a mais de 117, 120 elementos. Mas só por aí. E imagine o nosso corpo biológico. Os seus sistemas, que são sistemas dimensionais. Cada sistema do corpo vibra e vive numa dimensão paralela. O sistema ósseo, por exemplo, o mais ou a mais primitiva de todas as dimensões, ou com menos experiência. Mas sem ele, não haveria o corpo, nem a forma, nem a sustentação. O sistema muscular para revesti-lo, já em outro processo ou estágio dimensional. Assim como o epitelial que os reveste, que os protege. Sem falar do sistema digestivo, o sistema respiratório, o circulatório, o sistema linfático, o sistema endócrino ou endocrínico e, no ápice, o sistema nervoso. E os átomos viajam por todos esses sistemas. E quando chega no ápice do sistema nervoso, de átomos físicos, transformam-se em psiátomos. Primeiro, todos esses elementos que experienciaram em todas as modulações, compondo todas as parcerias moleculares, celulares, os tecidos, os órgãos e a evolução nesses sistemas. Agora, a síntese de tudo isso, inicialmente, forma apenas o primeiro núcleo do psiátomo, que vai começar a composição do perispírito, ou corpo espiritual. Porque o corpo físico, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4, ele evolui até se confundir com o perispírito. Ou seja, todos os elementos deste vai evoluir até transformar-se no energismo perispiritual. A começar pelo bion, que é o primeiro núcleo,
que é o equivalente do modelo organizador biológico, que nós chamamos normalmente de duplo, e eu prefiro chamar de triplo etérico, porque é constituído de 3 dimensões e inicialmente de 4 funções. A dimensão que antecede o próprio corpo, com princípios vitais, dos infracorpúsculos até a energia neutra. Chamamos esses universos dimensionais de princípios vitais. A união dos átomos compondo o fluido vital e a transformação destes no núcleo bion compondo a energia vital. Enquanto o primeiro gera a vida, o segundo nutre e o terceiro já é a lei que a organiza e a mantém. Assim, quando falamos de múltiplas dimensões, é preciso considerar as origens da vida. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E quando o Verbo se expressa, representando força, vitalidade para gerar vida, a força é a lei, a vitalidade é o que chamamos de psiquismo divino, do qual nascem os átomos primordiais deste fluido sutil, que é uno, segundo Miramês, em todo o cosmos. Quando ele se divide, esses fascículos de luz chama-se espírito, com E minúsculo. Conforme o astrofísico britânico Arthur Stanley Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico, eis a matéria-prima do cosmos, esse espírito. E conforme Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação. O amor é a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E Carlos Torres Pastorino, em Sugestões Oportunas, o amor é a reunificação dessas mônadas recém-saídas do psiquismo divino. Quando se unem 2 ou mais, como disse-nos Jesus, onde houver 2 ou mais, aí eu estarei. Ele falava desses pequeninos. E ainda alertou-nos: tudo o que fizer a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Porque esta é a matéria-prima do cosmos. E conforme Galileu, psicografado por Camille Flammarion, e organizado por Allan Kardec no capítulo 6º da obra A Gênese, não existe nada em a natureza que não seja uma porção deste elemento único em todo o cosmos. A construção de uma molécula, ou de um inseto, ou de um embrião. Usa-se uma porção dessa energia, conforme também consta na questão 613 da obra O Livro dos Espíritos. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem para gerenciar este energismo, esta matéria-prima, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo. E esses princípios inteligentes que formam inicialmente a matéria elementar ou o amor-substância, que se transmuta no éter cósmico, do qual todas as coisas se constituem. Inicialmente, no éter cósmico, temos a memória de todas as experiências cósmicas, o Akasha, os registros akáshicos. Logo mais, ele se transmuta em fluido cósmico ou fluido universal, mais tarde em matéria mental, em bioenergia
matéria mental, energia mental, bioenergia. E até agora estamos falando da vitalidade no Evangelho, que é força, vitalidade e vida. A lei está coordenando isso, esta matéria-prima que é a vitalidade, que formou o amor substância, enquanto a lei é o amor também. O amor lei, o amor substância. Como lei, a força mais potente do universo, como substância, a mais sutil. Da bioenergia criamos os infracorpúsculos e com eles formamos os infrarreinos. E com os elementos dos infrarreinos compomos os neutrinos, por exemplo. E com eles e outros, os subreinos, os reinos subatômicos. E com esses subreinos, com esses elementos, os intrarreinos, os elementos intraatômicos, nêutrons, prótons, elétrons. E a partir daí, você já sabe a história. Os átomos formam as moléculas e elas constituem o reino mineral. E além da força de atração, repulsão, começa o exercício da sensibilidade. Se para André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o sistema nervoso começa nos crustáceos, para Joana de Ângeles, em Iluminação Interior, o sistema nervoso começou na seiva das algas verdes nos leitos oceânicos, ou seja, no reino mineral. Que ao avançar, unindo-se molécula a molécula, de acordo com a expertise e a lei que as conduz, desenvolvem também a sensibilidade mais ampliada que começou no reino mineral. E os instintos no ápice do reino vegetal, que vai ampliar-se tanto a força de coesão dos elementos e de dissociação, que hoje conhecemos como elementais. Segundo Ramatiz, em Fisiologia da Alma, os elementais formam a força de coesão e de sustentação da vida em todos os reinos, inclusive gestando e gerenciando todos os elementos constitutivos do corpo biológico do ser humano e do corpo perispiritual também. E dentre esses elementais, podemos destacar os responsáveis pelas formas de todas as coisas e por mantê-las em harmonias ou em harmonia segundo as leis, que nós chamamos de devas. O que importa é saber que eles são trabalhadores do Cristo. Os nomes é o que menos importa. Para criarmos um elétron, que é um aglomerado de fótons, cada fóton é um elemental em plano menor, vivendo numa dimensão particular. Com isso, lembramos de um experimento científico que flagraram, nesse experimento, 4 fótons em 4 dimensões diferentes. E perceberam que eles se relacionavam. Inicialmente, o da primeira com a terceira, o da segunda com a quarta, e depois perceberam que cada um relacionava com as dimensões paralelas. Ou seja, cada átomo vivia em 4 dimensões simultâneas. E o espírito, com E maiúsculo, o ser imortal, que reúne todas as dimensões e sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar, só na alma que ora anima o corpo humano, o centro da personalidade atuante, na mais simples de suas células, que é a hemácia, a célula vermelha, do sistema sanguíneo,
Compõe-se esta célula de mais ou menos 280 milhões de moléculas, mas a ciência diz que atualmente tem que multiplicar-se por 10, só numa célula sanguínea. E cada célula com mais ou menos 10 mil átomos também multiplica-se por 10. E tente imaginar em quantas dimensões somente uma célula do nosso sangue está se relacionando. E agora este corpo, que de órgão ou de átomo a átomo, de molécula a molécula, de célula a célula, de tecido em tecido, de órgão a órgão, de sistema em sistema, cresce e evolui, posto que tudo na criação cresce e evolui, desde o átomo primordial, que é o espírito com E minúsculo, até o arcanjo, que começou por ser um átomo. E agora estamos transmutando o energismo do nosso corpo biológico à semelhança do que fizemos ontem, na eternidade. A transmutação dos elementos constitutivos das moléculas de fósforo para a composição com o substrato mais nobre, assim como o nêutron transformou-se em próton, o próton em elétron, o elétron em fóton, criando a realidade que nós chamamos de nucleotídeos. E estes, por sua vez, trabalhando com a sustentação dessas moléculas, com os substratos de suas realidades, compõem o RNA, que, por sua vez, vai construir o DNA, o cronograma organizacional das células físicas, a lei, para mantê-las em perfeita harmonia e em inegável sincronia. E quando falamos despertar, é tomar ciência de tudo isso e adquirir consciência e gerenciar tudo isso, para que não transfiramos, conforme recebemos hoje uma mensagem de uma de nossas colaboradoras, a Eliana Ferreira, de Oliveira Ferreira, com Joana de Anges, da sua última obra, chamada Vida Plena, por Divaldo Pereira Franco. Não aceites que os teus amigos ou companheiros transfiram para ti as responsabilidades dos teus atos. Ninguém nos obriga a coisa alguma. E o despertar desta consciência, nesse universo multidimensional, é exatamente esta realidade. Não tem erro na obra. A lei é perfeita. O que a vida me oferta como possibilidade sou eu que preciso digerir. Quando eu transfiro responsabilidade e uso de maledicência, eu estou expulsando das múltiplas dimensões das quais sou constituído estes elementos, estes pequeninos. A ponto de, dependendo da situação, eu expulsar todos os elementos biológicos e matar o corpo. Quando não matamos parcialmente e desenvolvemos várias comorbidades, várias enfermidades. Já são, pelo nosso comportamento e transferência de responsabilidades, a expulsão desses elementos, que, segundo Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a vibração de um pensamento, aquele que eu citei com Allan Kardec, que me coloca em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. A vibração de um expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Se a recomendação de Jesus, em se falando da caridade, que é a alma do Espiritismo, e fora dela não há salvação, para Jesus
Caridade é benevolência para com todos. Pois, segundo André Luiz, o bem de todos é o eterno princípio. E quando falamos de bem, é algo que fazemos que simultaneamente nós evoluímos e contribuímos com a evolução sem desarmonizar o contexto. Estamos aqui para nos aperfeiçoarmos individualmente e contribuir com a harmonia do universo, conforme consta na questão 558 da obra O Livro dos Espíritos. Assim, baseado em Jesus, caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E não há, como eu disse, a menor possibilidade de Deus ter se equivocado, porque Ele está na cena, Ele é onipresente. Tudo que existe, existe nele. Fora dele, nada existe. E se alguma coisa estivesse errada, ele é a suprema onipotência. Ele pode desmanchar e fazer de novo. Mas nós somos filhos de Deus. Guardado as devidas proporções, temos os mesmos poderes, porque é isso que estudamos com Kahneman, no capítulo 2º, no item 27 da obra A Gênese, organizada por Allan Kardec. O homem, a personalidade que ora animamos, é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito, o ser que reúne todas as dimensões e sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar. O princípio dirigido do Senhor que criou o corpo, o espírito, é esse corpo. E se a menor partícula deste corpo se move, ele sabe desde um infracorpúsculo ou desde um princípio inteligente. E ele sabe o porquê ela se move, sabe a sua função. E nós, como almas, frações diminutas, um ponto dessa autoconsciência pura, segundo Joana de Ângeles, apenas uma diminuta fração, segundo Leon Denis, temos que tomar ciência e adquirir consciência e lembrar de Jesus, quando disse-nos: sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é um repositório de força, vitalidade e vida. Evangelho. Uma fonte inesgotável da bioenergia como vitalidade, e a lei para gerenciá-la é a que construímos até agora. As virtudes que vivenciamos. Por isso a vida nos oferta várias situações que Jesus também foi muito claro ao lembrar-nos. Se alguém lhe caluniar, ore pelos que vos persegue e calunia. Se alguém lhe desejar o mal, deseje o bem. Oferte a outra face. Se a maledicência lhe atingir, oferte a benevolência. Se alguém lhe odiar, ame, porque o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Construa com esta vitalidade algo que alivia a dor de quem está enfermo, pelo menos da alma, quando usa da maledicência, quando busca a solução de seus problemas na crucificação dos pequeninos que Jesus disse-nos: tudo o que fizerdes a eles é a mim que o fazeis. Faça, pelo menos, ou façamos nós, pelo menos o que Jesus nos recomendou.
Sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, farão coisas maiores do que agora faz. E o máximo que ele nos ensinou, quando da sua partida, porque parece que os 9 ou 10 mandamentos de Moisés não compreendemos. Sintetizou em apenas um, o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, parece que não entendemos muito. E antes de partir fisicamente, disse-nos: um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Neste instante divino, o nosso planeta está passando pelo momento de transição, onde os elementos, à semelhança de átomos e os reinos que os antecedem e os que os sucedem, passam por este mecanismo de seleção de joio e trigo dos elementos, onde o que chamamos de trigo vai construir as dimensões superiores. E como nos ensinou Kardec, quando a coisa estiver atormentante ou cruciante ou asfixiante por aqui, nós podemos sair da dimensão em que na hora algo ou alguém nos agride e viver nessas dimensões superiores que construímos. Kardec fazia isto. Faz, porque ele sabe. Então, quando a coisa estava torturante, assim como Sócrates, quando alguém lhe questiona, mas você está preso? Falou, eu não. O meu corpo foi aprisionado, mas eu sou uma consciência livre. Por isso, quando somos ou adquirimos esse estado de consciências livres, cientes do que são e conscientes que a cada um conforme as suas obras e ninguém herda o que é do outro, por mais que alguém dilacerasse o corpo de Jesus, o Cristo de Deus, não matou a sua essência. Ele compôs outro corpo, ou desmontou inteiro aquele, reconfigurou, e lá estava ele com outro corpo, melhor do que antes. Se um simples vírus possui 3 cópias de si próprio, ninguém consegue matar a terceira cópia. Por isso, por desleixos, por transferência de responsabilidade, por negligência e inconsciência, destruímos os nossos corpos físicos. E por sequência de um energismo que deveria ser transmutado totalmente para construir o primeiro núcleo do psiátomo, o bion, e depois o trabalho desse em gerenciar e promover o corpo para construir o segundo, o percepton, a percepção e a memória, e a transmutação dos elementos anteriores e na composição do terceiro núcleo, o intelectum, a inteligência e a consciência, e com esse psiátomo, segundo Hernani Guimarães Andrade, compor, individualizar o espírito imortal, a consciência. Nós estamos, quando agimos contrário ou contrariando a lei, para os espíritos que agem agredindo o próprio Cristo, quando dilaceram suas almas no exercício da maledicência, do rigor e de tantas outras situações, eles estão se convidando a se retirar do planeta, porque a vibração do planeta recomenda solidariedade, fraternidade, o amai-vos uns aos outros. Esses ficarão e herdarão a nova terra, que será a soma dos elementos sublimados, regenerados na composição de uma nova realidade. Assim como átomos físicos transmutados, transubstanciados, compõem os psiátomos, assim os elementos que compõem o bion,
se transmutam em perceptons e depois em intelectons. E na área do intelecto é a área da superconsciência. Do percepton, os veículos de expressão que nós chamamos perispirituais. E o bion, o modelo organizador biológico. Esse é o despertar multidimensional do ser neste instante. É o vestibular. Então, a vida vai ofertar todos os meios. Tudo que colocamos embaixo do tapete virá à tona. Fatalmente virá à tona. Mas, conforme a lei, o que vale para nós outros não é o que éramos, é o que somos, ou o que seremos. Então, a nossa consciência que vai fazer o julgamento. Sou hoje melhor do que ontem? Serei amanhã melhor do que hoje? E a cada instante, a minha consciência fica em paz. Porque compreendo que o dever, como lei da vida, resume ou reflete na prática todas as virtudes. Não somente a paciência, a resignação, a ternura, a compaixão, a piedade, a misericórdia, a indulgência, todas. E, ao mesmo tempo, a caridade é a alma do Espiritismo e fora dela não há salvação. E concluindo a nossa fala, para Joana de Ângeles, quando se fala de médiuns ou de mediunidades, a primeira tarefa de um médium, e todos somos, num grau menor ou maior, é a sua autoiluminação, ou seja, a caridade para consigo mesmo, na dimensão do ser e do seu saber. O ideal é podermos dizer hoje ou daqui a pouco: eu sou o que penso e vivo o que falo. Procuro sempre fazer um autoexame, convidando Jesus para auxiliar-me, porque Ele é a essência que nutre e norteia a minha consciência. E com honestidade, humildade, sinceridade e fidelidade na aplicação dos recursos, quero pelo menos 4 coisas, além do meu projeto pessoal, que é ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, e não tem como transferir para outro. Eu quero pensar na verdade que és tu, Senhor, de minha vida. Eu quero sentir o que pensas e o que penso, por amor a ti. Eu quero pensar como você pensa, sentir como você sente, falar como você fala e viver como você vive. Porque assim como disse-nos, eu estou no Pai, Ele em mim, eu em vós, vós em mim, eu quero dizer para todos esses elementos que compõem os meus veículos de expressão nas múltiplas dimensões. Como Paulo de Tarso um dia disse-nos: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Abraços de luz e paz a todos. Sebastião, realmente sem palavras, fantástico. Vanderlei, muito bom. Com certeza, realmente. Eu estou tentando pegar aqui ainda, né, toda essa avalanche de conhecimento que adquirimos e que nos leva a ter muitas perguntas e muitas, né? Tem várias pessoas que
Várias pessoas Mas me aqui permite, fazendo. Vanderlei, eu fazer a primeira pergunta, como sempre, né? Fala. Veja bem, no começo da sua palestra, quando você começou a falar do universo e comparação com as moléculas e átomos e tal, prótons e elétrons, né? Eu já tinha esse pensamento sobre o que você falou quando eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos de idade, no ensino médio. Eu olhava assim, as coisas que estavam me ensinando, né? Poxa, é parecido com o que está aí lá fora, né? Realmente tudo faz sentido. Mas a minha pergunta não tem a ver com isso, não. Tem a ver com a matéria escura. O que é a energia escura, matéria escura no universo? Eu vou minimizar a minha imagem do Vanderlei para você responder isso aqui. Depois nós voltamos aqui com você. Para mais perguntas. Vamos lá. Basta substituirmos o nome matéria escura por amor, substância. Já responderíamos. Então, a chamada matéria escura, que é a quase totalidade do nosso universo visível, é o que chamamos de espíritos, princípios inteligentes do universo, compondo a matéria elementar que chamamos de amor, substância, a qual vai transmutar-se no éter cósmico, conforme dissemos, depois no fluido cósmico, universal, matéria mental, energia mental, bioenergia e depois os infra-reinos, os sub-reinos e tudo mais. Então, a matéria escura é esta matéria-prima do cosmos que a ciência ainda desconhece. Esse espírito, conforme falamos com o astrofísico Arthur Stanley Eddington na obra Natureza do Mundo Físico, que essa matéria escura é a soma dos espíritos com E maiúsculo ou dos átomos primordiais. Muito bem. Me parece que essa matéria escura é a energia que faz com que o universo expanda, que as coisas a partir dali, né, vão se mover e se expandir para o infinito. Exatamente. É ela que propicia, no Evangelho, podemos chamá-la de vitalidade. Vanderlei. E a lei, regendo essa vitalidade, gera a vida e expande a consciência em toda parte. Perfeito, perfeito. Agora com Perfeito. você. Eu vou fazer uma pergunta. Já nos antigos gregos, eles já dimensionavam, já tinham a ideia que existiam 3 dimensões. Einstein veio e falou sobre mais dimensões. Hoje, acredita-se que exista, para ter uma explicação lógica, tá, de tudo a partir de um único ponto, pelo menos é o que pleiteia a ciência, que tem 26 dimensões. Na realidade, nós temos quantas dimensões? Houve uma certa época que admitimos somente 11 dimensões. E, num dado momento, para estudar e compreender somente os átomos do sistema periódico, teríamos que estudar de 26 a 50 dimensões. Assim como o astrofísico Stephen Hawking, num dado momento, ele narra que os universos são infinitos somente dentro de uma dimensão. Eu acredito, sem sombra de nenhum vacilo, que em Deus as dimensões são infinitas também. Não tem como mensurá-las. Porque, como eu disse no início, nós mapeamos no corpo biológico 380 dimensões. As que foram mapeadas, já estamos estudando 80 dessas 380. Só no corpo biológico. Então, falando do cosmos, para nós não há outra resposta. As dimensões também são infinitas. No caso da nossa multidimensionalidade, nós estamos, ao mesmo tempo, em várias outras terras? Tranquilamente. E outro dia, numa prova aparentemente complexa neste plano,
No pedido de socorro, orientação no que fazer, além do que já estamos prontos de responder com a benevolência, com a indulgência, com a compaixão e etc., fomos levados num planeta fora da nossa galáxia, que é a nossa base, e em uma dimensão totalmente diferenciada dos moldes que conhecemos por aqui. E quando você sabe que existe em múltiplas dimensões, no nosso caso, por exemplo, dependendo da nossa fala, hoje, por exemplo, não sabíamos nem sequer a frase inicial que começamos a palestra, que iríamos dizer hoje. Então, os seres que nos compõem a realidade, espírito, dessas múltiplas dimensões converge o conhecimento para esse momento. E o mais encantador disso é que eu posso fazer download. De acordo com a situação que está acontecendo aqui, eu posso pedir um reforço consciencial para ficar mais lúcido e aguentar o baque segundo as provas. As coisas se amenizam, eu posso aliviar a coisa por aqui. Então, quando nós temos essa consciência, nós criamos não só átomos, moléculas, células, tecidos, mas compomos com facilidade o que nós chamamos de uma nova carruagem biológica, o que se chama de autocura, por compreender esta multidimensionalidade do ser e, simultaneamente, de seu saber. Sintetizando, é o que falou Jesus. Pedi e obtereis. Se eu sei onde está a informação, eu vou pedir para quem tem. Batei e abrir-se-vos-á. Eu sei a porta que eu vou bater de acordo com o que eu pretendo. Buscai e achareis. Para cada um conforme as suas obras. Por isso que em nossas petições, a primeira coisa que se faz é um exame de consciência. O que é que eu estou fazendo com o conhecimento já auferido? Se eu não uso nem o que possuo, para que eu vou pedir mais? Acesso a conhecimentos mais vastos. Agora, se eu tenho um nobre objetivo, e quanto mais nobre for esse objetivo, quanto mais extenso for os benefícios deste objetivo para todos, porque o bem de todos é o eterno princípio, mais profundo eu mergulho neste universo multidimensional que sou e mais conexões com outros seres deste mundo e de todos os mundos conseguimos também nesse processo de buscar inspirações. Existem dimensões diferentes na Terra? Nós estamos vivendo em 7 terras ao mesmo tempo, só para começo de conversa. A Terra, a nossa Terra tem 7 dimensões. Muitos estão pensando, nós estamos indo para a 5ª dimensão, mas para a 5ª dimensão na Terra. Estão ainda pensando na 7ª, só que a Terra tem muito mais do que 7 dimensões. Se o corpo humano, que é uma cópia perfeita da Terra, nós já mapeamos mais de 380, então a Terra, no mínimo, teria 380 dimensões. E quando falamos de estado de consciência, e o César Crispim é craque nisto, porque ele fala, o problema não é a Terra, é quem está habitando-a, principalmente os humanos. Porque se buscarmos uma espaçonave e tirarmos todos os elementos humanos da Terra e pegar uma outra espaçonave e trazer seres mais evoluídos, a Terra muda instantaneamente para o mundo de regeneração. Porque não é a Terra, somos nós que estamos mudando e alteraremos, né, esse conteúdo estrutural. Então, eu na Terra, eu tenho opções, porque a Terra tem dimensão primitiva, tem a dimensão provas e expiações, regeneração, o mundo feliz, a dimensão feliz, e a dimensão celeste e divino. Classificaram em 5, mas são mais. Eu estou vivendo na dimensão que eu estou trabalhando. Eu estou vivendo hoje
no mundo feliz por estar em paz com a minha consciência. Ora, estou nas minhas dimensões regenerando o meu povo, que compõe as minhas realidades. Ora, me vejo no mundo de provas e expiações, nos abismos do meu inconsciente. Ora, me vejo também nos mundos primitivos nesse próprio inconsciente. Mas quando eu avanço na direção da superconsciência, e se eu cumprir fielmente os meus deveres, eu estou no oásis que eu criei para mim. E como Allan Kardec falou, não existe céu ou inferno como lugares. Ambos são estados de consciência. Se a minha consciência está em paz, mesmo estando na Terra, eu posso dizer que eu estou no mundo feliz, a caminho dos celestes e divinos. Existe alguma técnica para se alcançar essa consciência multidimensional? A única técnica que eu conheço até hoje é a cada um conforme suas obras. É eu conhecer o meu corpo para que eu possa promovê-lo, não só administrá-lo, para que ele não adoeça. Deus não criou doenças. Ao chegar no estado do corpo não adoecer, não fiz mais do que a minha obrigação. Agora eu tenho que criar um estado de transformar o meu corpo em luz, porque ele vai transformar em elementos perispiríticos. E somente essa técnica eu conheço. E você pode começar de uma maneira simples. Qual? O aproveitamento total da energia, seja qual for que a natureza te ofertar para o seu crescimento. O não desperdício de coisa alguma e o fazer o máximo com o mínimo. Com isso, você vai trazer para o seu corpo não o que ele te pede, o que ele necessita para viver. Quando tomamos consciência disso, os elementos que nós promovermos no nosso corpo, vamos construir com eles as espaçonaves para viajar em nosso universo perispiritual. E a promoção da vitalidade para instintos, de instintos para sensações, das sensações para sentimentos, destes para pensamento, do pensamento para as inteligências nos veículos de expressão, compomos as virtudes, a espaçonave para viajar para o âmago do ser, a superconsciência. E dali, passe livre como cidadão cósmico, dependendo do nosso tamanho moral e espiritual, para viajar, pelo menos como Bezerra de Menezes, que tem passe livre para viajar tranquilamente dentro do sistema solar. As monadas são as mesmas consciências que nós estudávamos? Sim, as mônadas têm vários nomes. Mônadas, átomo primitivo, princípio inteligente do universo, ou um fascículo de luz da luz primordial. É o que nós chamamos de matéria-prima do universo. Tudo conforme está na obra, e está no nosso livro também, mas com Eb Sajan, na obra Bases Científicas do Espiritismo. Ele fala que o universo inteiro, corpos e almas, mundos e seres, são feitos de mônadas. Porque essas mônadas primordiais, que são os átomos primitivos, se reúnem e formam o amor-substância. E dali, você já acompanhou o raciocínio. Então, quando falamos mônadas, é como falamos os devas. Qual devas que eu estou falando? Qualquer um que gerencia a construção de um elemento e o mantém em harmonia é um deva. Pode ser lá nos infra-reinos ou aqui no reino humano, gerenciando o meu corpo físico ou perispiritual. Então, mônada, no seu estado primordial, a matéria-prima do cosmos, da qual tudo que existe é constituído. Aqueles que podiam estagiar em outros corpos podem fazê-lo para aprender? Sim, mas tem condições para isso. Assim como um aluno da primeira série não tem preparo, às vezes, para enfrentar o conteúdo do ensino médio, da primeira série primária, quem está, às vezes, no ensino médio, no início, não teria condição de fazer um pós-doutorado. Então, quando eu quero estagiar nesses outros corpos, nessas múltiplas dimensões, eu preciso me capacitar para isso, ter um propósito. Leon Denis nos ensina isso em sua obra. Então, eu tenho um propósito de vida nobre aqui. Com isso, eu me elevo com esse projeto, na meditação, na oração, no exame de consciência, visito esses planos superiores, nos quais
somos fecundados e voltamos para dividir o conhecimento. Porque a felicidade do espírito não é estar nesses planos divinos. A felicidade é quando eles alcançam esses estágios e voltam para dividir o conhecimento, mesmo sabendo que vão ser massacrados, triturados, queimados vivos ou esquartejados, conforme vários missionários do Cristo. Então, o mais divino momento, ou o momento mais divino, a felicidade em seu extremo, não é estar nesses planos, é quando retornamos para multiplicar possibilidades. Os dinossauros teve a mesma importância e o mesmo começo em outros corpos celestes na Terra? Sim. Todos os seres, conforme a síntese da questão 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Primeiro obedece os fenômenos físicos, mais tarde comanda e dirige os fenômenos físicos, e mais tarde ainda comandarão e dirigirão os fenômenos morais. Então, todos os seres passaram por todas as formas, os que hoje animam a forma humana, porque a questão 560 da obra citada, todos nós vamos passar por todas as lições do universo, e essas lições, e ao mesmo tempo, aprender a presidir todas as coisas em todos os estágios. Então, animamos todos esses corpos primários, e hoje, quando olhamos uma simples galinha, é o dinossauro de hoje. Mas antes um corpão enorme e pouca expertise. Hoje, um tamanho pequenino, reduzido, o espaço geográfico e fazendo um trabalho belíssimo. Então, as formas são as salas de aula. E o que aprendemos nessa sala de aula e as parcerias que fazemos vai compondo novas formas. E a cada dia os nossos corpos vão ficando mais belos, mais sublimados e, ao mesmo tempo, nós vamos aumentando a quantidade de elementos constitutivos, porque quanto mais nobres elementos, menos espaços eles ocupam. Basta ver o mundo da informática hoje. O tamanho que foi o primeiro computador, e hoje temos um computador na palma da mão, às vezes um celular com a capacidade 100 vezes maior do que o primeiro computador. Eu posso conversar com minhas células para ter a cura física e espiritual? A primeira coisa é saber do que elas são constituídas. A partir do momento que você sabe que cada célula é uma alma, Joana de Ângeles, cada célula é uma consciência, uma pequena alma. E as moléculas que a constituem são almas menores dentro da, e assim como os átomos dentro das moléculas. E quando você sabe que dos nutrientes dos alimentos que você come, você pode trazer átomos para enriquecer moléculas, ou moléculas dos alimentos para enriquecer as células. Então, agora, estudando, conforme um professor de medicina e espírita, consciente, amigo nosso, eu acredito, Vanderlei, que ele é um objeto não identificado, porque eu nunca vi alguém com a capacidade daquela. Ele ocupou a cadeira de medicina por 45 anos como professor, dando aula desde veterinária a psicologia, e nunca foi médico, foi apenas um cirurgião dentista. Mas com mais de 30 cursos na área acadêmica de anatomia, fisiologia, embriogenia, etc. Então, ele narra assim: se você desconhece a função da célula do seu fígado, como que você vai dialogar com ela e pedir que ela faça alguma coisa? E às vezes eu nem sei a função dela e nem sei do que ela necessita para fazer tal coisa. Então, quando eu conheço a anatomia da minha célula e, ao mesmo tempo, a sua fisiologia e o que ela necessita para fazer o que eu estou pedindo, que é a autocura, a reconstrução dela própria, ou no caso da célula-tronco,
para construir qualquer tecido onde ela for colocada, e saber que a célula-tronco se nutre da bioenergia. E a bioenergia surgiu da energia sexual também, fazendo o caminho inverso. E a energia sexual veio da energia Kundalini. Então, se eu souber trazer da natureza o que nós chamamos de elementos constitutivos da energia Kundalini, que é a essência do reino mineral, vegetal e animal, transformar isso na força criadora, que é a energia sexual, e transmutar isso em bioenergia. Com a bioenergia eu gero a vida e eu posso nutrir a vida e organizá-la e mantê-la. De onde o senhor adquiriu tal conhecimento? Se foi influenciado por alguém ou se teve, né, através de estudos ou ao filho que fez e trilhar por esse assunto? Nesta vida, tudo que consegui acessar até agora eu devo à minha esposa, a Vilma Camargos. Porque quando cheguei, ela já estava aqui. Então, ela já tinha o conhecimento da doutrina dos espíritos. E ela que me apresentou essa doutrina, porque conhecimento acadêmico, nesta vida, eu só tenho o primeiro ano primário incompleto. E conforme eu fui estudando as obras de Kardec, e depois obras subsequentes ou correlacionadas, e eu fui entendendo o que eu sou, esse universo multidimensional, e aprendendo a acessar as minhas memórias desde Atlântida, neste planeta. E depois ter a honra de viajar para outros planetas que são as nossas origens, como em Orion, Capela e etc. Porque nós somos seres multidimensionais. E na hora que eu falo com vocês, é como se eu estivesse simultaneamente em todas as dimensões do ser e do saber. E além do que está em mim, do que eu já construí, a conexão com outros seres que vão abastecendo segundo a necessidade do momento e vai impregnando a minha própria consciência com este saber. Por isso que diante ou depois de uma palestra como esta, eu saio mais enriquecido desses saberes. E se eu souber aproveitá-los a partir daqui, eles vão fazer parte definitiva do meu banco de dados, da minha consciência atuante. É possível ter um entrante com uma pessoa ainda encarnada? Perfeitamente possível. Às vezes você olha para só basta olhar para mim. Porque várias vezes espíritos amigos usaram o meu corpo como um entrante. Pode ser para o bem ou pode não ser para o bem, conforme esses entrantes falaram com Kardec. Mas na maior parte das vezes eu troco de personalidade de acordo com a obra. Por exemplo, para estudar e compor o primeiro livro, alguém que tinha a habilidade de estudar 1723 livros e memorizar e fazer as conexões. E hoje, para o segundo livro, um ser totalmente diferente, com a consciência ampliada, porque o conteúdo exige, e por conta das conexões, e a continuação da obra anterior. Basta um vacilo para a maledicência para sermos assaltados por um desses seres, e às vezes ser jogado para fora do corpo e não ter mais como voltar. Isso são fatos. Chico Xavier estudou isso, Allan Kardec estudou isso, vários seres. Então, o ideal é vigiar o nosso propósito e orar para fazê-lo acontecer após observar as possibilidades ao nosso alcance. Então, cuidar do nosso patrimônio para não deixar brechas para esses seres, e basta 3 coisas, segundo Joana de Ângeles. A lucidez, que é o conhecimento de si próprio, a harmonia por respeito a si mesmo, a vida e as leis, e o esforço para transformarmos-nos moralmente. Jamais esses entrantes conseguem assaltar um ambiente que haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais, segundo a autora.
E os espíritos que são expulsos, no caso, eles vão para onde? Da mesma forma que Jesus, quando estávamos em capela, nunca esqueça desse dia, foi dilacerante. Por agora eu não tenho trabalho para vocês aqui. É como se falasse. Foi a maneira mais generosa. Mas não perturbe o vosso coração, nem tenha receios. Como se falasse, eu já construí um lugar, que foi a terra, e estarei convosco todos os dias, até o fim das provas. E quando estiver pronto, eu os aceitarei de volta. Muitos retornaram para lá e outros estão por aqui ainda. Então é mais ou menos assim que vemos essa realidade. Você tem conhecimento de outras reencarnações suas na Terra ou em outros planetas? Sim, na Terra nos últimos 12 mil anos. E em outros planetas, corriqueiramente nós os visitamos, de acordo com a necessidade do momento. Nesses 12 mil anos, a parte que tenha de lembrança, que seja importante uma revelação? A parte que mais me toca é o estudo da vida, principalmente a partir de Atlântida, que a gente fazia experimentos e por falta de ética, de moral, e acabamos fazendo um monte de besteira, como vários seres híbridos, como os minotauros e outros mais, que são fruto dessas experiências. Mas no Egito, num dado momento, estávamos estudando e percebemos que um átomo era uma cópia perfeita do sistema solar. E ali começou o estudo mais profundo. Porque antes manipulávamos a vida sem ter domínio, porque não tinha moral e nem ética. E agora, a necessidade de estudar a vida, a sua origem, natureza e destinação. Mas um amigo, quando identificamos que o átomo era uma cópia perfeita do sistema solar, ele questionou: e tem vida? E hoje sabemos que tem. Tanto para o micro, quanto mergulhamos, quanto para o macro, tudo é cópia de tudo. Porque nós esquecemos as nossas vidas passadas. Qual é a finalidade? Não nos lembrar do que aconteceu e qual seria o propósito de nós retornarmos essa vida para dar continuidade. Nós pensamos que esquecemos, mas não é o que vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, em dado momento. A fé é um sentimento que nasce com o homem. Lembra quando eu disse, o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo? Então, a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Então, ele não esqueceu. O aparente esquecimento são os elementos que eu atrair na velocidade de um relâmpago, segundo Kardec, para formar o meu perispírito. E se eu vim de outro planeta, esse pessoal, ou esse energismo que compõe o meu perispírito, não me conhece. Não sou eu, consciência, que esqueci. É eles que não me conhecem. Eles que não têm ainda as minhas memórias. E assim como o corpo físico. Agora, quando eu vou impregnando esse universo psicobiofísico, por intermédio da meditação, da introspecção e de vários processos correlacionados, como a respiração, o relaxamento, concentração, agora eles vão registrando as minhas memórias e o corpo físico, o corpo perispiritual, passa a lembrar, porque se a memória está no perispírito, na sua completude, o perispírito que ora governa esse corpo é apenas uma fração desse perispírito global ou do total para gerenciar apenas esse corpo. Por isso, se soubermos, por intermédio do conhecimento e, ao mesmo tempo, da integração da minha consciência com essa realidade que ora animo, tranquilamente você lembra de outras etapas. Principalmente quando nós pedimos. Eu falei, eu não quero ver onde não deu certo.
Eu quero ir ao encontro do conhecimento somado que deu mais ou menos certo. Que eu possa, em fazendo hoje, o amor cobrir a multidão de equívocos. Então, eu fui ao encontro de conhecimentos que agregavam ao meu projeto, tanto no meu passado e, de vez em quando, viajo para o meu futuro. Porque existe esse futuro, que nós chamamos de superconsciência. O passado de inconsciência ou inconsciente. A soma do passado com o futuro, subconsciente. E o universo plano, o consciente. Eu posso viajar para onde eu quiser, depende da minha proposta. Então, de acordo com o nosso propósito de ser o que pensa e viver o que fala, não há limite. Eu aprendi isso com Miramês. Deus não tem segredo para com seus filhos, mas pede preparo para suportar as revelações. Porque ora eu viajo nesses abismos de minha própria consciência ou do meu inconsciente, que se eu não soubesse o que sei, eu, principalmente, na atualidade, vendo o que já fui, o que já fiz, eu poderia enlouquecer-me. Mas olho tudo aquilo com naturalidade, porque Deus é a suprema sabedoria, como eu disse no início. É a inegável onipresença e a insuperável onipotência. Se tudo isso existe em mim, é porque tem uma necessidade. E agora, não tem como eu expulsar nada disso. Agora tem como promover isso. Então, todas as vezes que alguém acusa o outro, está querendo negar a si próprio. Querendo fugir de si mesmo. E quando eu reconheço que tudo que precisa ser mudado está em mim, não é o que está fora de mim. Quando eu mudar o que está em mim, tudo que está fora de mim está perfeito, porque Deus é a suprema perfeição. Eu gostaria agora, nesse momento, de pedir as suas considerações finais para encerramento dessa brilhante palestra magnífica. Então, queridos amigos, queridos irmãos, se eu tiver direito de pedir uma coisa para vocês, eu pediria esta. Não se culpem, não se punam, porque Deus não é um Deus que pune, porque a lei não é de punição, é de reparação. Deus não obriga, não impõe, não proíbe, não castiga. Então não faça isso com você como eu não faço comigo. Eu não posso condenar-me pelo que eu fiz ontem, porque ontem eu agia como menino. Eu gostava de coisas de menino, como nos ensinou Paulo de Tarso. Hoje, mais amadurecido, estou buscando novas realidades. E a cada instante de minha vida eu faço um exame de consciência. E sempre com a tríade proposta pelo ensino dos Espíritos. Ser hoje melhor do que ontem. E amanhã melhor do que ontem. E as 4 bases fundamentais: pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Porque a minha intenção, e é o último item do 2º livro, do 10º capítulo. Eu quero, é o meu propósito, ser o que penso e viver o que falo. Abraços de luz e paz e muito amor a todos.